dia, comunidade viva! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Estamos aqui mais uma vez, conectados, isolados ainda, cumprindo o isolamento social. Mas queremos falar para vocês que estamos felizes de estar conectados com vocês e sabendo do que está acontecendo na nossa comunidade. Queremos pedir que vocês também fiquem conectados conosco através do Instagram e do Facebook da Comunidade Viva, para que a gente possa saber o que está acontecendo dentro da nossa comunidade. Se você precisar de ajuda para o que for, dentro de qualquer que seja a sua necessidade, fale conosco, mande uma mensagem. Nós precisamos saber que você precisa de ajuda. Nós aos poucos vamos retomando as nossas atividades dentro desse novo normal, usando máscara e evitando aglomerações, mas a gente acredita que isso não demora a passar. Ainda não estamos juntos como gostaríamos de estar tendo aquela experiência de convívio dentro da comunidade, mas sabemos que temos que ter um pouco de paciência, porque vai passar e logo logo estaremos todos reunidos, nos confraternizando, contando as nossas experiências de vida durante essa quarentena e compartilhando realmente vida com vocês. Esperamos que todos estejam acompanhando as séries que estão sendo produzidas. Tem sido um momento muito importante para a nossa família, esse contato com a comunidade, mesmo que em ambiente virtual. E isso faz com que a gente ainda se sinta muito conectados e muito próximos, vivendo realmente o que nós acreditamos ser uma vida em comunidade. É verdade. Eu gostaria de fazer uma oração agora com vocês, né? Peço que vocês nos acompanhem nessa oração para que a gente possa conversar com o nosso bom e eterno Deus. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado pela vida de todas as pessoas da nossa comunidade. Obrigado porque Tu tens, Senhor, nos guardado, Tu tens nos protegido. A gente te pede, Pai, que Tu nos auxilie nessa caminhada, nos fortaleça para que a gente continue com fé, seguindo os Teus passos, Deus. Obrigado por esse domingo, obrigado por essas pessoas que estão assistindo e queremos te pedir, Senhor, que Tu restabeleça, Senhor, a segurança, a paz na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. A nossa família também queria agradecer a todo esse pessoal que está tornando possível essa transmissão. A gente entende que é um trabalho árduo, que toma muito tempo, mas a gente só tem a agradecer porque tem ficado lindo e maravilhoso. A gente aos domingos, a gente tem acordado e tem ficado na expectativa de saber como que vai ser esse domingo, a transmissão desse domingo. Isso tem sido muito legal para a gente. Nosso muito obrigado para todas as pessoas que estão trabalhando em conjunto para tornar isso possível. Um beijo a vocês. Boa palestra. Uma boa palestra a todos. Pode parar. Canta com a gente, Pela Cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor.
olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra eu vou cantar, meu Salvador, da cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça eu recebi, pois sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim à sombra, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e é preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Olá, galerinha pequena, tudo bem com vocês? Deixa eu falar para vocês, nossa série esse mês está assim maravilhosa. Por quê? Porque nós estamos falando sobre superpoderes. Gente, superpoderes. Quando a gente pensa em superpoderes, eu lembro logo de alguns super-heróis, né? E aí eu penso num super-homem. Nossa, gente, o super-homem tá lá trabalhando e de repente ele sabe de algum acontecimento, de algo de ruim que esteja acontecendo pela cidade. Sabe o que acontece? Ele vai lá atrás, ele se esconde em algum lugar, ele coloca uma super roupa dele, aquela roupa dele linda e maravilhosa, e parece assim que os superpoderes vêm dele vem todo naquela roupa. E aí ele voa, ele corre atrás, ele resolve a parada. Vem o Homem de Ferro, toda aquela vestimenta dele, vai lá e resolve a parada. Depois nós temos aí vamos pensar aí num Homem-Aranha. O Homem-Aranha, a mesma coisa, coloca aquela super roupa.
todos esses heróis, eles colocam uma roupa própria. E aí eles ficam conhecidos. O Batman, o Hulk. O Hulk não, o Hulk ele usa umas roupas lá qualquer, né? Ele tá andando, de repente ele se estressa por aí. E o que acontece? Ele ganha um corpão, ele cresce e vai ficando fortão e muito forte que a roupa dele nem dá nele, rasga inteira. Mas, quando se fala de herói e quando se fala de roupa, eu lembro de uma história, ó, aqui dentro, tá aqui na Bíblia e aconteceu de verdade. Sabe qual é a história? É de um homem super, hiper, mega poderoso. Jesus Cristo tem muitos poderes, eu vou contar para vocês, hein? Mais poder do que qualquer herói que apareça na televisão, no cinema, seja onde for. Nunca surgiu ninguém mais poderoso. Jesus com uma palavra resolvia. Jesus fazia maravilhas. Ele conseguiu transformar, ele conseguiu alimentar uma multidão grandiosa com 5 pães e 2 peixinhos. E ele conseguiu manter todo mundo satisfeito, alimentados por um tempão para poder continuar ouvindo a mensagem dele. E quantos milagres! Lembram do paralítico que ele curou? O cego. Gente, tantos poderes Jesus tinha. E expulsou demônios. Ele fazia tudo. Era um super mega poderoso. Pois é, e aqui agora, lá em Marcos, no capítulo 5, no verso 24 a 34, conta uma história de mais um dos milagres que Jesus fez, usando os superpoderes que ele tem. Vamos ver qual é a historinha? É a história de uma mulher que ela vivia sangrando. Gente, ela sangrava o tempo todo dia. Não era um dia nem 2. Imagine que a gente reclama de sentir uma dor de cabeça. Meia hora, um dia de dor de cabeça já é sufocante, já é estressante, né? Mas talvez vocês nem saibam o que é isso. Talvez muitos de vocês nem tenham ainda sentido dor de cabeça, mas sentiram dor de barriga, sentiram alguma dorzinha de ouvido. É bem possível que vocês tenham. 1 minuto, um dia a gente toma um remedinho e resolve. Essa mulher ela já tinha feito de tudo e não conseguia. Ela já tinha ido nos médicos e ninguém conseguia resolver o problema dela. Ela sangrava todo dia, eu não sei nem como ela não morreu. De tanto que ela sangrava. Sabe por quê? Se você tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 11 anos, você ainda é criança. Mas ela sangrou mais tempo do que a existência de uma criança, porque ela sangrou 12 anos, tendo hemorragia, sangrando todo dia. Gente, eu não sei como ela não morreu. Mas ela acreditou que ela soube que Jesus estava de novo passando ali na cidade dela. Não de novo, mas estava passando na cidade dela. E ela soube que Jesus tinha os superpoderes. O que ela fez? Vou atrás dele. Se ela soube que Jesus foi capaz de fazer tantas maravilhas, por que não faria na vida dela? Só que quando ela foi atrás de Jesus, sabe o que aconteceu? De novo aquela multidão, todo mundo queria ver Jesus, todo mundo queria saber de Jesus, mas ela tentou romper com a multidão, tentou assim tocar em Jesus. Ela não conseguiu tocar em Jesus, crianças, não conseguiu. Mas sabe o que ela conseguiu? Indo de um lado para o outro, tentando, e muita gente, mas ela esticou a mãozinha dela e ela conseguiu tocar na roupa de Jesus. Jesus inteiro é poderoso. Se a gente pensa que só os nossos heróis, eles têm poder e colocam a roupa e ganham superpoder, Jesus tem nas palavras, Jesus tem na roupa, Jesus tem em tudo no olhar dele. Jesus sabe tudo o que está acontecendo. E aí, quando aquela mulher conseguiu só tocar assim na roupa de Jesus, aqui atrás assim no cantinho, só triscou ali, tocou na roupa, ele sentiu que saiu o poder da vida dele, que algo tinha acontecido. Ele até perguntou: quem foi que me tocou? E ficou todo mundo: mas mestre, mas Jesus, nós estamos no meio de uma multidão. Ora, muita gente pode ter te tocado. Ele disse: não, alguém me tocou de forma diferente. E realmente, aquela mulher com tanta fé, ela tocou. E na hora que tocou em Jesus, na roupa de Jesus, ele sentiu que dele saiu o poder.
porque Jesus é super poderoso. E sabem de uma coisa? Todos os heróis que vocês imaginarem, imaginem o superpoder que eles têm e em seguida imaginem que Jesus tem mais superpoder do que qualquer herói que existiu ou que venha a existir. Por isso, eu escolho ficar do lado desse super-herói que tem muito poder, que é maravilhoso e que está aqui, ó, todas as histórias e milagres e poderes que ele teve e demonstrou. Vamos lá? Vamos continuar seguindo Jesus e acreditando que o poder dele não tem mais. Ele respeita a gente. Os poderes dele faz acontecer sempre o que é melhor para nós. Crianças, acreditem, Jesus é tremendo, Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso. Creiam nisso, não só vocês, como vocês também, pais que estão nos assistindo, que está aqui tendo essa oportunidade de ver quão grande Jesus é, quão poderoso Ele é. Valeu, até a próxima. Um abraço carinhoso, saudade de vocês. Mas já está passando e logo, logo estaremos juntos, não é verdade? Eu estou falando já há vários dias que isso está passando. Mas acreditem, já está passando e logo estaremos juntos. Um abraço carinhoso, beijo. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és o autor daquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és
Oi, gente. Olha onde eu tô hoje. Realmente não é a mesma coisa sem vocês. A nossa vida tem se reencaminhado e a gente está conseguindo fazer algumas coisas. E hoje a gente veio aqui para bater um papo e continuar a nossa série sobre sem justiça, sem paz. A gente, como é internacional, na CV a gente faz em inglês, né? No justice, no peace. E a gente hoje está muito feliz de poder estar aqui no ambiente que a gente se reúne. E eu espero que em breve a gente possa estar todos juntos aqui reunidos para a gente continuar com a nossa comunhão. Nessa nossa série, nós começamos a Sarinha lá no primeiro domingo falando sobre justiça e paz. Falando sobre essa paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, uma justiça que busca a paz. No segundo domingo, domingo passado, o Gedrian falou com a gente sobre a espada e a justiça. E como é que a gente busca essa justiça sem a espada, a justiça através do amor. Eu aconselho que você assista essas duas palestras que foram muito boas e que complementam a compreensão da nossa série. E hoje eu venho aqui para a gente falar sobre justiça e religiosidade. Hoje é um dia que eu quero que a gente se faça mais perguntas do que respostas. Hoje eu quero que a gente abra o nosso coração e que a gente se conecte de tal forma onde a gente pare e faça algumas reflexões pontuais. E para isso, eu quero hoje colocar algumas perguntas na mesa para a gente. E eu quero começar com a seguinte pergunta. Será que você está lutando do lado certo nessa guerra que a gente vive? Essa é uma pergunta que vai nortear a nossa conversa de hoje. Será que você está lutando do lado correto? A gente vai aprofundar hoje num personagem chamado Saulo. Saulo de Tarso. E algumas pessoas dizem que depois ele mudou de nome, mas nem é assim, ele nem mudou de nome. Na verdade, era comum naquela época as pessoas terem dois nomes, e Saulo era o nome judeu dele, e como ele também é cidadão romano, Paulo era o seu nome gentil. Então, como ele andava no meio judeu, ele usava Saulo. E aí depois, lembra que quando ele começa a sua jornada apostólica e ele diz que ele é o apóstolo aos gentios, então para ele era conveniente usar Paulo. Então esse é um detalhe histórico interessante. Mas a gente vai dar uma analisada na trajetória de Saulo, mas eu quero ler com você um episódio marcante da vida dele, que é justamente o seu encontro com Cristo. Lá em Atos 9, de 1 a 9. Inclusive antes, eu quero só para dar um pano de fundo, eu recomendo que você leia Atos, o capítulo 7, 8 e 9, tem uma contextualização legal. Mas lá em Atos 7, começa a perseguição da igreja. E nessa perseguição, a gente lembra aqui que Jesus tinha sido assunto aos céus, os discípulos ainda estavam ali por Jerusalém e eles tiveram meio que 2 anos de calmaria. Mas Estevão foi o primeiro que disse, não, ele é sim o portador das boas novas, ele é o Messias que esteve entre nós. E aí Estevão começa esse movimento e, como a gente sabe, Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Não sei se vocês lembram, mas quando Estevão é apedrejado, as pessoas ali no apedrejamento, depois que Estevão morre, elas pegam as roupas de Estevão e levam para os pés de Saulo, que estava lá na sinagoga.
e entregam para ele. Então Saulo era uma figura emblemática nesse contexto de perseguição aos judeus. Ele era rigoroso e veemente nessa luta por perseguir esses discípulos de Jesus. Então, aqui no capítulo 9 de Atos, a gente vê que a história da conversão, né, de Saulo diz assim, Atos 9. Vou ler do 1 ao 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. A pergunta que norteia o nosso bate-papo hoje, que é: será que você está lutando do lado correto? Quando a gente olha para a história de Paulo, Paulo aqui era um jovem proeminente, era um jovem que estudou aos pés de Gamaliel, foi criado numa cidade portuária, Tarso, que era banhada por um rio e teve acesso às melhores escolas. Depois foi para Jerusalém estudar aos pés de Gamaliel e era um homem profundamente convicto dos seus estudos, das suas crenças. Paulo era um homem que tinha convicção que estava lutando do lado certo. Paulo foi um homem que colocou os seguidores de Jesus ali na época em pânico, porque ele ia de casa em casa procurando aqueles que se diziam discípulos de Jesus para matar, para prender, para humilhar, para apedrejar. Paulo, ele era fariseu de fariseus. O que significa isso? Ali, naquele contexto judaico, tinham pessoas que estudavam as leis, guardavam as leis, e tinham pessoas que fiscalizavam esses que se achavam melhores do que os outros para guardar as leis. Paulo era esse tipo de homem, um homem convicto, um homem que estudou desde criança toda a lei, guardava o sábado e fazia jejum, fazia oração. Então ele tinha convicção de que ele estava militando, de que ele estava lutando, de que ele estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E é interessante porque nessa história de conversão de Saulo tem alguns pontos bem emblemáticos. Na cultura daquela época, as pessoas viajavam geralmente a pé, né? Não existia carro e quem usava cavalos ou carruagem eram pessoas ricas. E quando Saulo vai na sua viagem, que ele vai a cavalo, aquilo era um claro sinal de prestígio, de dinheiro. Ele era um homem que tinha uma certa condição especial. E é muito engraçado porque mesmo Paulo, cheio dessas convicções, quando ele se encontra com Jesus, a Bíblia narra, e é bem interessante, que quando essa grande luz chegou, a primeira coisa que aconteceu com ele foi que ele cai do cavalo. Então, imagina que um homem proeminente, um homem que tinha prestígio, é jogado ao chão.
e ali ele começa a ficar vulnerável. E ainda no chão, o diálogo entre Paulo e Jesus se dá com ele ainda no chão. Porque só lá no final, lá no verso 8, que diz que ele se levantou. Uma outra coisa muito emblemática nesse encontro de Jesus com Saulo é que Saulo fica cego. Eu quero chamar a sua atenção para esse pequeno detalhe que muitas vezes passa despercebido. Paulo fica cego. E nas minhas reflexões aqui, orações, eu pensei, poxa, será que essa cegueira física de Paulo, ela manifesta uma cegueira talvez espiritual que ele estava tendo? Porque ele teve um direcionamento desde criança e as coisas parece que deram uma virada. E a verdade é que Paulo construiu toda a sua jornada, o seu prestígio na sinagoga e no meio dos judeus, achando que estava fazendo a coisa certa. Mas a gente, agora depois que já tem a Bíblia pronta, para a gente é mais fácil olhar que Paulo estava militando do lado errado do exército. Ele estava perseguindo aqueles que realmente tinham consigo o reino de Deus estabelecido. E talvez a religiosidade de Paulo fazia com que ele buscasse essa justiça. Não é a nossa série que é Sem Justiça e Sem Paz. Paulo estava nessa busca por esses que se diziam seguidores de Jesus, estava de uma forma cegamente buscando justiça, porque ele olhava para aquilo que foi ensinado para ele, olhava para o que estava acontecendo ao seu redor e dizia, não foi isso que me ensinaram. E ele olhava, não foi isso que me ensinaram. E isso é uma seita. Eles querem destruir tudo aquilo que me foi ensinado. Eles estão sendo contra tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que é mais precioso para mim. Então Paulo, revestido de uma religiosidade, desse farisaísmo que fazia parte dessa seita que ele defendia com unhas e dentes, Saulo fazia ali uma busca por uma justiça, mas era uma justiça que não detinha a clareza. Porque uma coisa muito emblemática nesse texto aqui de Atos 9 é que diz assim, enquanto Paulo viajava, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Então olha só, Paulo é derrubado do seu cavalo, que é um sinônimo de prestígio. Paulo recebe uma luz que vem do céu e Paulo fica cego fisicamente. Então são pontos de contato conosco, com a nossa realidade, com coisas que nós vivemos. Quero que você guarde esses 3 pontos, que eles são importantes. Mas, continuando a nossa reflexão, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Eu falei que hoje é um dia que eu quero fazer mais perguntas do que trazer respostas. Inclusive tem um livro do John Maxwell, bem interessante, que o título do livro é Grandes Líderes Fazem Boas Perguntas. E inspirado nisso, eu também quero tentar te fazer hoje boas perguntas. Eu quero perguntar para você se você tem coragem de mudar de opinião. Você tem coragem? Porque a gente hoje navega por mares ideológicos tortuosos. Navegamos hoje, se você precisa ter certeza de tudo, e mudar de opinião parece que é ser vergonhoso. Eu lembro que eu fui criado numa família cristã e numa igreja tradicional e tive que mudar de opinião em muitas coisas. Eu cresci num contexto onde me disseram uma vez que o homossexual não ia para o céu. Que só os evangélicos iam para o céu.
E hoje, quando eu olho para essas afirmativas, eu posso dizer para você que eu tive coragem de mudar de opinião. Sabe por quê? Quem somos nós para dizer quem vai para o céu e quem não vai? Essa questão não está na nossa mão, mas são dogmas, são coisas que são nos ensinadas, que nós nos apegamos e que muitas vezes, quando alguém fala qualquer coisa, a partir daquilo que me foi ensinado, eu quero até pegar em armas para defender aquilo que eu acredito. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo que Paulo, ele perseguiu os cristãos, ele buscava uma justiça baseado naquilo que foi ensinado, porque ele se orgulha para dizer que estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos mais altos rabinos da época, onde ele foi ensinado a cuidar e a tratar da Torá. Você lembra que o jovem judeu decorava. Hoje a gente tem dificuldade para decorar um versículo ou um salmo, e o jovem judeu decorava toda a Torá, que para a gente é mais ou menos como se fosse o de Gênesis a Deuteronômio, que a gente chama de Pentateuco. Então, são questões que muitas vezes a gente se apega e a gente não tem coragem de mudar. Porque nessa dinâmica de vida, do jeito que a gente vive hoje, nós somos capazes de apedrejar, nós vivemos essa cultura do cancelamento, nós cancelamos pessoas, nós linchamos pessoas publicamente, porque nós perseguimos uma justiça que é nossa, uma justiça que nós acreditamos que seja correta. Nós raramente nos perguntamos, será que a minha convicção, será que isso que me ensinaram desde pequeno, será que isso pode estar errado? Nós não paramos para esse tipo de reflexão. Assim como Paulo, ele não parou, ele foi parado. Ele precisou ter um encontro emblemático, forte com Jesus, onde Jesus tratou ali de questões fundamentais de tudo aquilo que Paulo acreditava. Porque, veja bem, Paulo perseguia cristãos, perseguia aqueles que se diziam seguidores de Jesus, negando com todo o seu conhecimento que Jesus cumpriu todos os milagres messiânicos. Jesus existia ali naquela época, quando diziam que os judeus esperavam o Messias, e eles tinham algumas direções. Não, quando o Messias vier, eles acreditavam que só o Messias poderia curar um homem que tivesse nascido cego, porque para eles um homem que nasceu cego é um homem que herdou os pecados dos seus pais. Então, só o Messias é capaz de perdoar pecados. Então, eles acreditavam que só o Messias poderia ressuscitar um morto. E eles acreditavam que só o Messias poderia curar leprosos. Ora, Jesus cumpriu todos os milagres messiânicos. E mesmo assim, Paulo não conseguia aceitar que talvez ele estivesse lutando no fronte errado da batalha. E quantas vezes nós estamos também no fronte errado? Quantas vezes nós somos tão convictos que não nos abrimos para ouvir o que o outro tem para dizer? Muitas vezes nós achamos que somos os melhores, que somos os donos da razão, que o evangelho que me ensinaram é esse mesmo e é isso e não tem conversa. E eu nunca sou aberto a ouvir o outro, a mudar de opinião, e às vezes eu entendo o que o outro quer me dizer, mas por uma questão de ego, eu não tenho coragem de mudar de opinião. Eu não tenho humildade para mudar de opinião. Mas eu tenho outra pergunta para você nessa manhã. Eu queria perguntar para você, se você que se diz que já teve um encontro com Jesus, eu quero te perguntar se esse teu encontro com Jesus foi real.
Aí eu te pergunto, será que você viu mesmo a luz? Será que essa luz foi capaz de aplacar a sua cegueira? É tempo de nós termos coragem e humildade para aceitarmos que nós não somos os donos da verdade. Nós não somos os donos da razão. E que muitas vezes a nossa religiosidade produz não justiça, não paz, não amor, mas produz ódio, produz guerra, produz preconceito, produz linchamento público, produz apedrejamento, produz essa nossa cultura de cancelamento. E nós que nos dizemos cristãos, que dizemos que nos encontramos com Jesus, dizemos que vimos a luz, que já fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, continuamos produzindo ódio. Continuamos procurando uma justiça que é só nossa, porque nós não temos coragem, nem humildade para mudar. Nessa manhã, o meu convite para você é que você tenha coragem de se olhar no espelho existencial e pedir a Deus forças para mudar. Essa é a minha oração. Eu tenho mais uma pergunta para vocês. Será que você tem tido coragem de se fazer perguntas difíceis, onde as respostas te mostrem quem você realmente é? Olha só, será que você tem tido coragem de se fazer perguntas difíceis que vão te mostrar quem você realmente é? Então, nessa manhã, a minha oração é que você verdadeiramente se pergunte se você está lutando do lado certo do fronte. A minha oração é que você tenha coragem e humildade para fazer essas questões, essas reflexões profundas. Agora nós vamos cantar uma música que fala, o nome dela é O Começo da Fé. E essa música, ela tem logo no começo uma frase que diz assim: vindo o pó e ao pó retornarei. Vindo o pó e ao pó retornarei. Todos nós somos pó. Tenha coragem e humildade de mudar, de se encarar. Porque nós somos pó. Nós somos pó e cinza. E nós precisamos estar abertos para o que Deus quer fazer e o que Deus quer mudar na nossa vida. Você ora comigo antes da gente cantar? Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e porque tu é o Deus da segunda chance, porque a tua mão está sempre estendida para nós, nos dando chances e chances para que a gente possa cada vez mais ser parecido contigo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e tudo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Vindo pó e ao pó retornarei. Nome as mais diversas dores. Ei, o fruto que não tinha ainda eu desejei. Aquilo que me distinguia de meu Deus.
ter é ser, eu não sei quem sou eu. Conhecimento que já tinha, eu desejei. Aquilo que me submetia ao meu Deus. Cada folha que cai me tira a calma. Cada espinho que sai perfura a alma. Mas a semente virá. A semente virá, a semente virá, a semente virá. Vem segura minha mão e levanta o rosto, pois não é o fim, é o começo de nossa fé. Começo de nossa fé. Amanhece a esperança, ela é linda, não mapeada, ainda é o começo de nossa fé. Começo de nossa fé. Oh, 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 vem, segura minha mão e levanta o rosto, pois não é o fim, é o começo de nossa fé. Começo de nossa fé. Amanhece a esperança, ela é linda, não mapeada, ainda é o começo de nossa fé. Começo de nossa fé. Gente, que palestra incrível, né? Espero que tenha sido muito gratificante para vocês, assim como tem sido também engrandecedora para a nossa família. E a gente queria compartilhar esse momento com vocês, mostrando a Mia, a mais nova integrante aqui da casa. Resultado da quarentena. Que já está conosco há um mês e já está completamente integrada à nossa vida, à nossa família. Muito obrigado a todos e desejamos a vocês um bom domingo e uma ótima semana. Tchau! Tchau, tchau! Tchau.